Bom dia! Sábado, 8 de agosto de 2020. O sol tá radiante, forte lá fora. Hoje é a véspera do Dia dos Pais e eu tô aqui para falar um pouco do meu pai. Meu pai era um grande provedor. Ele foi escolhido pelo pai dele para ter esse papel na família e seguiu firme nesse objetivo todos os dias da sua vida. Talvez por causa disso, ele não tenha sido um pai tão presente, tão afetivo, tão brincalhão, mas não quer dizer que ele não foi presente. É, to- eu lembro de passeios que a gente fazia na minha infância, que a gente ia pro Ibirapuera, Parque do Ibirapuera, andar de bicicleta. E eu lembro que o meu irmão, Eduardo, o Dradim, adorava dar esses passeios, só que ele nunca tinha coragem de pedir diretamente pro meu pai. Então ele falava, colocava na minha cabeça, olha, Lu, fala para ele levar a gente no Ibirapuera, que ele não vai recusar um pedido teu. E realmente, meu pai não recusava. A gente ia pro Ibirapuera, se divertia muito. Não era só pro Ibirapuera. Ele nos levava, e eu adorava, ao Parque Zoológico, ao Simba Safari. E vem daí esse meu gosto pelos animais, tá? Eu lembro que quando minhas primas do Rio de Janeiro vinham para São Paulo, que a gente fazia um passeio especial e pitoresco, né? Que era andar de metrô de ponta a ponta. Na época era Santana Jabaquara, Jabaquara Santana. E era tão divertido, tão simples, e era a ideia do meu pai, tá? Meu pai também era referência na minha escola. Meu pai sempre leu muito jornal, sempre leu muito. E quando as professoras pediam para fazer qualquer trabalho envolvendo os pais, meu pai fazia um texto muito rico e as professoras sempre elogiavam ele por causa disso. Ele era um pai mais antenado que a maioria dos pais. E era o meu pai. Na base, ele nunca me deu mesada, nunca me deu mesada, mas ele falava assim: olha, tudo que você julgar que precisa ter, que é necessário, você me argumenta, você justifica e você vai ter. Então, por isso, nunca me faltou nada. Meu pai, felizmente, tinha recursos financeiros e tinha essa cabeça aberta. Então, tudo que eu justificasse, e eu aprendi a justificar as coisas muito cedo, por causa dele também. Então, eu tinha tudo que eu precisava: curso de inglês, curso de informática, o disco tal, a bola tal, a boneca tal, né? Eu sempre justificava e aprendi, e meu pai nunca me faltou nada, tá? Na base dessa argumentação, foi que uma vez que eu insistindo a gente ter um cachorro, e a gente foi, e eles queriam que a gente tivesse um Fox Paulistinha. A gente não nada contra o Fox Paulistinha, mas eu queria um cachorro maior. E a gente foi numa casa que tinha essa cria de Fox Paulistinha, e de repente a mulher soltou uma setter irlandesa que ela tinha lá, que era resto de uma outra ninhada, que não era o nosso interesse. E a cachorra certeira, sabendo que meu pai queria que justificasse, ela foi lá e pulou no colo dele. E assim, meu pai não teve como negar de levar a Tila, a setter irlandesa, para casa. E foi amiga dele. Olha, eu tinha inveja dessa amizade, porque eu queria ter essa amizade e eu não tinha. Meu pai, ela sempre deitava do lado dele, na sala, e era um amor incondicional, tá? E foi ela que conquistou ele, subindo no colo dele. Não tinha como negar, né? Mas meu pai também tinha seu lado ruim. Meu pai, quando tinha raiva, né? E não era, ainda bem que não era frequente, mas quando ele tinha raiva, ele era irônico. Ele não media as palavras e ele machucava, né? Em especial, ele também não aceitava o meu modo de agir, de reagir
às situações ruins, imagina, era uma reação desesperada. Eu reagia às vezes na risada, né? Era um desespero. Eu falo assim, ó, pai, a polícia me parou querendo intimar a gente para ver o carro lá, porque eles acham que o carro é roubado, não sei o quê. E eu ria. E meu pai não suportava essa reação. Ele fala, que isso, menina, tem que ser séria, uma situação séria dessa, você reage dessa maneira, né? Os filhos tinham que ser perfeitos. E foi assim que eu cresci, na procura da perfeição. Porque meu pai, eu tinha ele como modelo de perfeição também, né? Minha principal queixa do meu pai foi que uma crítica que ele fez às minhas poesias não era bem uma crítica, era uma sabatina que ele fez. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, uma viagem que eu justifiquei muito bem para eu fazer um curso de inglês, que eu queria fazer mestrado lá e tal. E eu voltei com um conhecimento novo que estava despontando, que era a internet. E eu aprendi a fazer um site, né, uma homepage que chamava na época. E o conteúdo que eu coloquei naquela homepage eram minhas poesias que eu escrevia na minha adolescência, né? Eu escrevia, não mostrava para ninguém. De repente eu aprendi a fazer uma homepage e coloquei essas poesias no site. E meu pai viu isso e ele começou a me questionar: que amor é esse que você está falando, que você sente? Que coisa é essa bonita que você está falando? Que é isso? Então ele começou a fazer uma sabatina tão grande e do jeito dele, né? Que eu não suportei, eu não estava pronta para responder por aquelas coisas. Eu não estava pronta para aquele próprio sentimento que eu tinha, que eu estava extravasando em poesia. Então, a minha reação foi destruir a homepage, tirar ela do ar, destruir todos os originais das minhas poesias e nunca mais escrever. Eu achei que eu nunca mais ia escrever. E, na verdade, em 2013, isso foi no 1997, e de 1997 até 2013, eu não escrevi absolutamente nenhuma poesia. Em 2013, felizmente, me veio uma luz aí e saiu, a primeira série que saiu foi a série Pentalogia, que está no meu livro, Onde a Verdade é Poesia. Então, eu voltei a escrever. Mas meu pai foi responsável por essa quebra. Eu não sei nem se foi consciente, não era a intenção dele. Mas eu parei de escrever. E essa era a principal mágoa que eu tinha dele, né? Ele teve, depois de 2013, a oportunidade de se emocionar com uma poesia minha, que eu escrevia e mostrava para ele, ou minha cunhada Léo mostrava para ele. Particularmente ele se emocionou com a poesia chamada O Lamento de Cindy, em que eu contava do ponto de vista da Cindy, que era a gatinha querida dele. Eu contava a dor da separação, porque ela morava com meu pai e eu de repente trouxe ela para Sobral, ela, a Bianca e a Paçoquinha. E foi uma dor muito grande. E eu contei do ponto de vista dela, ela realmente sofreu, parou de comer, ficou amuada. E meu pai sofreu também, ele era o vovozinho dela. Então, quando ele viu essa poesia, ele falou: nossa, a Cindy realmente sentiu, né? Então ele pôde se emocionar com as poesias que eu escrevi também, né? Em 2014, numa das minhas idas a São Paulo, eu decidi ficar em hotel. Eu não queria ficar na casa deles. Só que eu ia visitar muito eles. Eu passava o dia inteiro no apartamento deles, só que eu não dormia lá, né? E meu pai, um dia, a gente na cama, eu costumava muito ficar na cama com eles, era uma cama King, Plus, Mega, não sei o que eles tinham. E eu na cama com eles, nós três, meu pai falou assim: olha, eu quero que, eu não sei exatamente o que eu fiz de errado, mas eu quero que você me perdoe por tudo que eu fiz. E foi um pedido sincero de perdão, apesar de ele não saber exatamente o que ele fez, mas ele sabia que em algum momento da vida dele, ele tinha errado, né? Em 2017, minha mãe já falecida, e ele já tomado pela demência, né?
Ele contraiu uma pneumonia e foi internado, né? E eu tinha como vir acompanhar ele pela Embrapa, né? Eu tinha como tirar um atestado de 15 dias de acompanhamento e ficar com ele nesse período. E eu fiquei, e foi realmente o período em que ele veio a falecer, mas eu tive uma importância muito grande nessa passagem dele. E eu lembro que ele estava com dificuldade respiratória e todo mundo que visitava também ele salientava essa dificuldade respiratória, mas eu não dava bola para essa dificuldade respiratória. Eu só estava focada nos olhos dele. Ele não falava, mas os olhos dele se expressavam muito. Ele não tirava os olhos de mim, eram fixos, quase sem piscar. E eu falava com ele coisas, histórias, falava palavras de carinho, falava eu te amo. E ele sempre quase que sorrindo com aqueles olhos, né? E um dia eu comentei uma coisa que minha prima comentou também, que fez com o pai dela, meu tio Reinaldo, antes de falecer. Eu falei pro meu pai, olha, a tua esposa já foi, teus pais já foram, teu irmão já foi, a tua missão tá cumprida. Você pode ir também, né? Você tá autorizado para ir também. E naquela noite, eu fiz isso com muita calma, naquela noite ele teve a primeira parada cardíaca, né? Mas não foi aquele dia que ele foi embora. Ele reagiu e eu voltei no dia seguinte, falei de novo e os médicos ali estavam totalmente falando que ele estava desenganado. E o médico me deixou ficar mais tempo do que o normal. O período que a gente fazia as visitas era de 10 minutos. Eu lembro que eu fiquei quase meia hora. E eu fiquei e falei de novo: olha, pai, você pode ir, né? Olhando sempre nos olhos dele: você pode ir, tua missão está cumprida. E eu me lembro que eu não me despedi formalmente dele, mas eu fui embora de lá sabendo que eu tinha. Que eu estava fazendo parte da passagem dele, né? E eu era a única que tive essa oportunidade de fazer a passagem dele. Eu lembro que o médico falou assim, olha, eu vou te dar o atestado. E não tinha completado os 15 dias ainda. Então eu entendi que meu pai não passava daquele dia, né? Enquanto eu estava esperando o atestado na antessala da UTI, eu chorei copiosamente e falei, eu nunca mais vou ver meu pai vivo. E foi assim que eu chorei, chorei, chorei. Meu irmão estava me esperando lá fora e eu não ia para fora. Meu médico, o médico do meu pai, deu atestado. Eu fui embora sabendo que no dia seguinte meu pai não estaria entre a gente. E realmente ele teve a segunda parada cardíaca e foi, né? Eu tenho um carinho especial a todas as vezes que a gente foi no cinema. Meu pai parecia durão, mas quando a gente ia no cinema assistir filmes assim que envolviam cachorro, como Marley e eu, que contava história parecida com a história que teve a nossa Tila, né? E eu lembro que eu e ele, a gente chorava naquele cinema, só que fazia de tudo para o outro não perceber. Imagina, o outro não perceber que a gente tá chorando. Então a gente chorava, não falava no assunto, esfregava todas as lágrimas e saía lá super emocionado, mas mantendo a postura. E eu lembro também do meu pai tentando se esforçar para ser um avô presente para os meus sobrinhos, como o pai dele foi para mim. E meu pai tinha todo esse carinho, essa emoção, só que como ele teve o papel relegado a ser o provedor, ele às vezes ficava naquele papel de provedor e não se permitia ser emotivo, mas ele era muito emotivo. Então, hoje, na véspera do Dia dos Pais, e eu tô postando hoje exatamente para fazer essa chamada, você que tem seu pai e conhece ele pelos seus defeitos, pelas suas características superficiais, tenta ver ele numa camada que você não conhece ainda, tá? Porque
a maioria das pessoas, não digo todas, mas a maioria das pessoas são personagens esféricos, que a gente diz em literatura, que tem várias camadas, e essas camadas não são reveladas de uma vez. Então, procure ver seu pai hoje, amanhã e sempre, à procura de camadas que você não conhece, que você certamente vai se surpreender. E ele também, em resposta a isso, vai ver camadas suas que você também está mantendo escondidas, tá? Eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Parabéns realmente pelo papel de vocês. E aos filhos, tenham esse cuidado especial com o pai de vocês, tá? É isso, pai, eu te amo novamente. Eu sei que o senhor está olhando ali, junto com o teu pai, o meu avô, minha mãe, meu irmão, meu tio e minha avó e todos os demais que já foram e estão olhando pra gente. Parabéns, e é isso aí.